Neste vídeo, Judas Iscariotes, um texto escrito por Juvenal Roque de Andrade, publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1954. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Entre os 12 apóstolos, havia um cujo nome era Judas Iscariotes. Ele, como os demais apóstolos, também acompanhou Jesus Cristo, ouviu seus ensinos e até mesmo foi distinguido com o cargo de tesoureiro da pequena comunidade. Sendo tesoureiro, trazia consigo a bolsa onde recolhia as ofertas destinadas à manutenção de Jesus e seus apóstolos, bem assim para socorrer os pobres. Se Judas tivesse obedecido aos ensinos de Cristo e os tivesse aplicado à sua vida, se amoldasse o coração às normas do Evangelho, tal como fizeram os demais apóstolos, Judas teria alcançado os mesmos resultados que se transformaram na bem-aventurança que agora desfrutam. Entretanto, Judas ouviu os ensinos de Cristo, contemplou o exemplo do Mestre, conheceu a doutrina, mas em lugar de executar e obedecer à ordem divina que todos os dias ouvia, começou, às ocultas, a cometer delitos que a palavra de Deus condena e por isso afastou-se do caminho da vida. Começou a subtrair da bolsa do tesouro parte das ofertas ali depositadas. Esse ato estava em contradição flagrante com a doutrina do Evangelho que ele, Judas, devia conhecer, guardar e cumprir. É possível que as primeiras subtrações fossem praticadas com certa relutância e medo, por constituírem um delito flagrante e contrário ao sentimento nobre que devia observar pelo fato de ser participante do ministério apostólico. Ora, para continuar na prática do furto, como até ali, sem qualquer constrangimento, era necessário que reprimisse, amordaçasse e abafasse o clamor da consciência, que não cessava de acusá-lo e de lembrar-lhe o torpe procedimento. Isso devia acontecer, pois a consciência, uma vez esclarecida à luz do Evangelho, não pode mais associar-se com a falsidade e a malícia. Só a consciência cauterizada pode calar-se, mas para conseguir tal estado, só após luta prolongada entre a vontade pecaminosa e a consciência que repele o crime. Nesse conflito, às vezes, a vontade é vitoriosa sobre a consciência, a qual, subjugada e cauterizada, fica impassível ante a consumação do crime. Consideramos quão tenaz não foi a luta travada ocultamente na consciência de Judas, para depois considerarmos os resultados funestos. O furto é um crime de consequências mais graves do que se pode supor. É um ato torpe que degenera e corrompe aquele que o pratica. Rouba a alma, a nobreza, os sentimentos de amor e de afeição para com o próximo. Quer o ato de furtar seja praticado com emprego de violência, quer com artifício ou com falsas promessas, é sempre uma ação abominável e má aos olhos do Senhor e não poderá deixar de produzir efeitos lamentáveis. É por isso que a palavra de Deus condena os roubadores, dizendo que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aquele que comete uma falta classificada como furto, fica predisposto a praticar a segunda, a terceira e tantas quantas vezes possa, levando a pessoa, por fim, a sentir prazer nesse ato nefando. Quando Judas chegou a este estado, não possuía mais qualquer sentimento cristão, nem qualquer que assim procede também não possui nobreza, mas apenas egoísmo diabólico, que o conduzirá a maiores desatinos. O furto, porém, não produz somente o descrédito daquele que o pratica, leva também ao desespero e à angústia o coração daquele que sofreu o dano.
Notai, caro leitor, que esse homem que sofreu dano no meio da sua grande aflição e penúria elevará o seu clamor a Deus, chorando a injustiça que lhe fizeram. Então ouvirá Deus aqueles que assim espoliados invocam a sua justiça e pedem a sua proteção? Não se compadecerá das lágrimas e gemidos dos que sofreram tão iníqua extorsão? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 7 e 8. Os bens deste mundo nem sempre são herdados ou adquiridos com facilidade. Muitas vezes representam o produto de muitos anos de trabalho, de economia, de privações e longas fadigas. Representam a soma da energia gasta durante vidas inteiras. Ora, esses bens subtraídos daquele que os adquiriu com cansaço e suor, ou hão de ser restituídos ou transformado em fogo incandescente que há de cauterizar a consciência do roubador até deixá-lo sem paz já nesta vida. Judas. O dinheiro que esse apóstolo infiel subtraía da bolsa era destinado ao sustento de Jesus e seus apóstolos, certamente para socorrer aos pobres também. O delito de Judas não era, portanto, um furto comum, era um sacrilégio, porque profanava as ofertas que eram consagradas para fins verdadeiramente piedosos e altruísticos. Mas nenhuma dessas circunstâncias modificou a sua ambição nem o fez respeitar o que lhe fora confiado. Em que circunstâncias praticou ele esses furtos? Em que se ocupava e com quem vivia quando se deixou dominar por essa torpe avareza? Ocupava-se no serviço de Deus e vivia na companhia do Salvador e de seus apóstolos, nos quais tinha os melhores exemplos de fidelidade. Se ele andasse em companhia de homens fraudulentos e enganadores, poder-se-ia dizer que a influência do meio o pervertera. Entretanto, pelo contrário, a atmosfera que ele respirava era pura e sem causas que o pudessem fazer sair em falta tão grave. Judas estava em uma missão que tinha por objetivo converter os pecadores. Ouviu dos lábios de Jesus a doutrina mais pura e edificante que se tem ensinado neste mundo. Ouviu Jesus recomendar o amor ao próximo. Ouviu também reprovar o roubo, a fraude e a astúcia como ações criminosas que hão de ter o castigo merecido. Notava ainda que Jesus, não obstante desempenhar o árduo e espinhoso trabalho de evangelização, não tinha onde reclinar a cabeça. Ouviu quando os discípulos certa vez disseram a Jesus: "Aqui estamos nós que deixamos tudo para te seguir." Judas observou ainda que Zaqueu, no dia de sua conversão, disse a Jesus: "Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado." Judas presenciou os feitos de muitas mulheres que se desfaziam dos seus bens a fim de concorrerem para a manutenção daquela obra que se iniciava, e diante desses exemplos tão gloriosos é que Judas usurpava parte dessas ofertas que, por serem trazidas por pessoas tementes a Deus, lhe deviam infundir um maior respeito e fidelidade. Jesus protestou contra a fraudulência oculta de Judas quando falou aos discípulos que se escandalizaram com uma pregação que ouviram do Mestre e não quiseram mais acompanhá-lo e voltaram para o mundo. Jesus, vendo isso, disse aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondendo Pedro, disse: "Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras da vida eterna, e nós temos crido e estamos certos que tu és o Santo Deus." Foi neste momento que Jesus protestou contra o anátema que havia no apostolado, dizendo: "Não sois vós os 12 que escolhi? Entretanto, um de vós é um demônio." Esta declaração de Jesus teve dois fins. O primeiro foi corrigir o apóstolo Pedro de um engano.
Pedro tinha afirmado que os 12 criam e estavam certos de que Jesus era o Santo de Deus e que tinha a palavra da vida eterna. Deste modo, deu testemunho a favor de um que não obedecia ao ensino de Jesus, isto é, incluiu Judas em seu testemunho. O segundo foi recordar a Judas a fraude que vinha praticando, para que ele, Judas, tivesse horror do que vinha praticando e se arrependesse. Apesar do protesto de Jesus ser tão enérgico, mesmo assim o mestre foi benigno, porque nenhum apóstolo ficou sabendo qual dos 12 era o delinquente. Se Judas se tivesse arrependido nessa ocasião, teria ocultado para sempre tão vergonhoso delito. Se o prevaricador devolver o penhor, restituir o que furtou e seguir as regras da vida sem cometer iniquidade, ele não morrerá, mas viverá. Ezequiel 33:15. A palavra demônio que Jesus emprega é um dos nomes dados a Satanás. Quando este termo é aplicado a uma pessoa, como neste caso, quer dizer que essa pessoa já tem o coração pervertido a tendências diabólicas. Judas, ouvindo a admoestação de Jesus, conheceu perfeitamente a quem o mestre se referia. E, em vez de se arrepender e agradecer a benevolência, continuou na sua prevaricação para satisfazer a sua cobiça. Deste modo, enquanto os outros apóstolos se iam aperfeiçoando no conhecimento e no amor de Deus, ele se aprofundava na depravação da impiedade, ao ponto de ser considerado um demônio, justamente o que muitos que têm tomado o caminho de Judas são hoje. Muitos hoje estão como naquele tempo, quando Jesus falou aos fariseus, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados que têm exteriormente uma bela aparência, mas dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. Assim também vós pareceis exteriormente justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Esta arguição feita aos escribas e fariseus tinha também perfeita aplicação a Judas, porque ele estava igualmente enchendo a medida das suas iniquidades. As palavras hipocrisia, iniquidade e podridão deveriam soar aos ouvidos desse apóstolo recalcitrante, como o fragor de um trovão que, depois de dar o primeiro estampido, continua a ressoar na atmosfera, como uma voz potente quebrada do céu. Quanto mais forte é o impulso da graça divina para mover o homem ao arrependimento, tanto mais ele endurece o coração quando resiste e desobedece à voz do Espírito Santo. E foi justamente o que aconteceu ao Judas transviado. Quanto mais ele resistia ao poder da graça, mais se obstinava, endurecia o coração e insensibilizava a sua consciência. Depois das diversas resistências que fez às advertências de Jesus, Judas procurou aparentar uma piedade que não possuía e uma caridade que não sentia no coração. Dessa maneira, além de usurpador, tornou-se ainda hipócrita, ostentando uma falsa piedade. Tendo Jesus anunciado várias vezes a aproximação do dia da sua morte e havendo os anciãos e sacerdotes judaicos manifestado grande empenho de se apoderarem dele para lhe tirarem a vida, esses dois fatores impressionaram de tal modo o espírito de Maria, irmã de Lázaro, que ela ficou receosa de que de um momento para o outro o fizessem desaparecer traiçoeiramente. Antes que chegasse essa hora sombria, Maria quis patentear-lhe a sua gratidão e reconhecimento pelo ensino que havia recebido e pelas bênçãos espirituais. Estando Jesus à mesa em casa de Simão, o leproso, trouxe Maria uma libra de perfume precioso feito de nardo puro e com ele ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. O finíssimo unguento, com seu aroma suave, perfumou toda a casa. Judas, vendo isso, em lugar de louvar a ação generosa daquela mulher, reprovou o seu procedimento, dizendo: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para se doar aos pobres essa importância?
Quem ouvisse essas palavras ficaria admirado do grande cuidado e interesse que Judas mostrava pelos pobres, pois apesar de ser empregado o perfume para ungir os pés de Jesus, Judas dava a entender que, vendido e distribuída a importância aos pobres, seria mais bem aproveitado. Muitos pensam hoje que contribuindo para outros fins, fazem melhor do que trazendo a contribuição à casa de Deus. Mas, ó engano, ó ilusão, todo esse interesse pelos pobres, todo esse sentimento piedoso era fingido e enganador, pois era apenas de lábios, não tinha base no coração. Judas disse isso não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se depositava. Amigo leitor, o fato ocorrido na casa de Simão oferece-nos um contraste muito singular e admirável que não devemos deixar desapercebido. No grupo de fiéis que rodeava o Senhor Jesus Cristo, salientava-se um apóstolo que aparentava grande piedade e cuidado pelos pobres, quando no seu espírito já tinha assentado firme o propósito de trair o seu divino mestre. Ao lado deste quadro tenebroso e duas vezes sacrílego, porque dissimula um crime, simula uma virtude, que era a caridade. Outro quadro eminentemente sublime e edificante, formando um contraste com o primeiro. Vê-se uma mulher que, sem dizer palavra, apresenta a Jesus a oferenda mais preciosa que possuía para patentear publicamente a sua fé e a sua fidelidade, e também o seu reconhecimento e gratidão pela paz e consolo que havia na sua alma. Diante desses dois quadros que representam sentimentos diametralmente opostos, devemos notar com atenção até que ponto chegam os extremos do coração humano, a fim de podermos observar que caminho da graça e da obediência a Deus podemos subir até o mais alto grau de perfeição e atingir o mesmo sentimento nobre dessa mulher que praticou um ato digno de ser relatado em todo o mundo, e também descobrir que pela senda da impiedade e desobediência podemos descer até a condição degenerada e corrompida de Judas, a quem a Escritura chama filho da perdição. Observemos ainda por um momento a ação digna de Maria para nos edificarmos com o seu exemplo quando se manifestou um sentimento injusto contra o seu ato, classificando-o de desperdício. Jesus, longe de reprovar o procedimento dessa mulher, louvou-a e agradeceu, dizendo aos circunstantes: "Por que molestai esta mulher? Ela me fez uma boa ação. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que pôde, pois ungiu antecipadamente o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado este evangelho por todo o mundo, será também relatada esta ação para a sua memória." Judas, tendo ouvido essa declaração, retirou-se dali e foi combinar com os anciãos e sacerdotes de Israel o modo por que lhe havia de entregar o Salvador sem haver tumulto. Chegado o primeiro dia da festa da Páscoa, entrou Jesus com seus discípulos em um cenáculo em Jerusalém para celebrar esse escrito judaico de instituição divina. E como estava para se ausentar deste mundo, quis antes de sua partida, dar aos seus discípulos a mais elevada prova de afeição que lhes demonstrar. Naquele tempo, quando um oriental recebia um hóspede em casa, mandava um servo lavar-lhe os pés. Porém, se a pessoa acolhida era considerada e merecia distinção, nesse caso, o próprio dono da casa era quem lhe lavava os pés. Era essa a maior prova de amizade e afeição que o homem podia dar à pessoa que acolhia. Foi essa prova de amizade que Jesus deu aos discípulos antes de morrer. Deitou água em uma bacia, tomando uma toalha, cingiu-se e lavou os pés dos discípulos. Quando chegou a vez de Judas, que já tinha assentado no coração o plano de o trair, Jesus não recuou.
Notai que Jesus não passou adiante, mas abaixou-se e lavou-lhe os pés com a mesma dedicação com que lavou os dos outros apóstolos. Mesmo assim, com toda essa dedicação e carinho, não se comoveu o coração de Judas, nem desapareceu o mal que tinha intencionado em seu coração. Quando Jesus reconheceu que Judas, em lugar de se arrepender da traição, ainda mais se firmara no propósito de a levar a efeito, então Jesus fez novamente a última advertência contra tão monstruoso ato, dizendo: em verdade vos digo, que um de vós me há de entregar. O Filho do Homem será traído, como está escrito dele, mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído, melhor fora para ele não haver nascido. Judas ouviu esse tremendo vaticínio, ouviu dizer que para ele era melhor não haver nascido, e diante desse terrível oráculo, em lugar de se arrepender e lançar-se aos pés de Jesus para lhe implorar perdão do pecado que desejava consumar, que fez Judas, esse desvairado apóstolo? Retirou-se do cenáculo e foi efetivar o crime que havia premeditado, recebendo pela traição o vil preço de 30 moedas de prata. Meu caro leitor, quantos não têm tomado o caminho de Judas, levando o inocente a pagar com a vida o que na verdade não deve? Quantos cujo coração é igual ao de Judas têm levado até mesmo os seus irmãos à justiça, tudo pelo amor ao dinheiro? Quantos não têm vendido o seu caráter, a sua honra pelo dinheiro? Ai deles! Quando um homem desonesto procura ocultar as suas torpezas e falsidades, é possível que haja ainda nesse homem um resto de pudor e de dignidade que o faz reconhecer que os seus atos indecorosos lhe causam descrédito e o desconceituam. Quando, porém, ele já não preza mais a sua reputação e ainda faz alarde da sua desonestidade e da sua vileza, então desceu ao último grau da depravação. Foi justamente o que aconteceu com Judas. No cenáculo, quando Jesus disse aos 12 que um deles o havia de trair, cada um dos discípulos, cheios de espanto e querendo patentear a sua inocência, exclamou: sou eu, porventura, mestre? Judas, querendo aparentar inocência para esconder o seu pérfido intento, exclamou também: sou eu, porventura, mestre? Nessa ocasião, Judas ainda procurava manter sua reputação, ainda procurava esconder a sua torpeza, porque reconhecia que ela lhe era muito desairosa. Mas logo que se pôs a caminho para ir realizar a traição ajustada, todo o pudor que ainda lhe restava no coração se extinguiu completamente, porque ele mesmo conduziu a escolta que prendeu a Jesus, aparecendo com ela diante de todos os apóstolos, pouco se importando que todos soubessem que ele próprio era o traidor que o mestre havia anunciado. No dia seguinte, quando Judas soube que o Senhor Jesus fora condenado a ser crucificado e já suportava as torturas do madeiro em que estava sendo supliciado, sentiu o horror de ter sido o principal causador de semelhante injustiça. Sentiu-se culpado da morte daquele justo e, atormentado pelos remorsos, foi devolver as 30 moedas àqueles que o tinham subornado, dizendo-lhe: pequei entregando o sangue inocente. Porém, foi repelido por aqueles que o haviam pago, os quais lhe disseram: que nos importa? Isso é lá contigo. Foi grande o desespero de Judas, o qual, não podendo se acalmar, atirou as 30 moedas aos pés daqueles homens que o haviam subornado e foi enforcar-se em uma árvore. Eis a triste e desastrosa consequência que já nesta vida teve esse apóstolo infiel. Qual será a sorte dos que têm feito como Judas? Tudo isso aconteceu a Judas por haver abusado das coisas de Deus, as quais tratava com desrespeito e irreverência. Eis o triste fim desse que, vivendo em contínua desobediência aos preceitos de Deus, se viu por fim abandonado e sem poder de se arrepender, morreu.
não podemos supor que Judas entrasse já pervertido para o apostolado, nem que tivesse já tendências para a avareza. Ele foi escolhido dentre os discípulos, foi ainda distinguido com um cargo de grande confiança. Se tivesse tido mau procedimento na vila de Iscariote, ou de onde era natural, ou se tivesse manifestado tendências que desabonassem o seu caráter, não teria certamente sido consagrado apóstolo nem encarregado de guardar as ofertas. O fato de nada haver contra ele no princípio de seu ministério é prova de que, até então, o seu procedimento exterior era regular. É bom notar que ele era judeu, e como judeu devia ter aprendido desde a infância este mandamento da lei: não furtarás. Estando agora ocupado em um serviço tão importante, em que os preceitos de Deus deviam ser observados com a mais rigorosa exatidão e fidelidade, ele entendeu que podia claudicar, isto é, que podia louvar a Deus com os lábios e ao mesmo tempo violar os seus preceitos, misturando assim o sagrado com o profano, o que santifica a alma com aquilo que a degenera e corrompe. A prática continuada dessa desobediência e profanação consumiu de tal forma o seu caráter que perdeu o temor de Deus, tornando-se o maior monstro da iniquidade. Caro leitor, aqui está uma grande lição. O Evangelho mostra claramente neste fato horrendo o castigo tremendo que poderá vir sobre aquele que continuar a transgredir obstinadamente qualquer preceito de Deus. Em pouco tempo pode descer à triste condição que desceu Judas. Não é só por meio do furto que se pode descer a tão vil degradação. A maledicência, a calúnia, o ódio aos semelhantes, tudo isso pode levar o cristão ao mesmo estado de Judas. O procedimento incompatível com um caráter cristão atuando continuamente no seu espírito pode igualmente corromper-se o coração e levar-nos ao mesmo destino. Meu amigo, para evitarmos esse infortúnio, há um só meio, há um só recurso, isto é, deixar o pecado e obedecer a Deus. Juvenal Roque de Andrade, julho e agosto de 1954. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.